Bem-vindos aqui ao nosso episódio do Destravando Vendas para o desafio 4 em 4. E aqui eu mostro a estratégia da sua jornada para o seu 4 em 4. Isso é aumentar sua renda em 4 mil trabalhando apenas 4 dias. Eu sou o Sábio Franca e o tema de hoje é o seguinte: o segredo para entender a cabeça do cliente e ter um extra de 4 em 4. Então vamos aqui falar sobre esse desafio de entender a cabeça do cliente, porque às vezes a gente vai apresentar uma proposta para o cliente e é normal, a gente mostra todo aquela, a gente acha que a gente está mostrando tudo de uma maneira mais efetiva e aí o cliente fala assim, eu vou dar uma pensada, eu vou dar uma olhada nessa sua proposta, beleza? O que será que ele está pensando quando ele fala isso? Né? E como é que você pode aumentar aí as chances de vender entendendo a cabeça do seu cliente. Tudo isso que eu vou mostrar para você aqui hoje vai poder te ajudar a chegar mais rápido aí aos seus 4 em 4. Isso é, essa ideia de aumentar sua renda em 4 mil. E aí, neste caso, você vai ter a chance de poder aumentar em pelo menos R$ 1.000 o seu ganho por cada cliente. E até porque também nós estamos falando desses 4 mil baseado de R$ 1.000 em cada venda que você fizer. Então, se você ganha 4 mil, logo aí você está ganhando R$ 1.000 pelo menos por cada venda, ou seja, 4 dias trabalhando aí para poder atender esses clientes. Então, vamos lá aqui entender esse desafio aqui do que a gente está falando hoje e o que não é. Eu não estou falando aqui hoje de faturar, de vender R$ 4.000, de ter nota fiscal de 4 mil. Estou falando aqui de você ter limpo aí na sua conta, no seu banco, no seu bolso, R$ 4.000, depois que você desconta todas as suas despesas, todas as taxas de cartão, imposto, comissão e outras taxas aí que eventualmente vão ser cobradas na venda. Então, estou falando aqui de você ter um resultado de pelo menos R$ 1.000 em cada um delas para poder você formar esses 4 mil. E as pessoas às vezes me perguntam, mas Sávio, eu não entendo de vendas, isso é bicho de 7 cabeças, eu nunca pensei em vender. E aí eu venho e pergunto para a pessoa, você é casado? Né? E aí, se você for casado, uma das suas maiores vendas que você já pode ter feito na sua vida é o fato, né, de a sua esposa ter considerado para você, ou seja, a ideia de você de ter vendido como um bom partido para sua esposa. Tá? E eu digo mais ainda, que tem gente que às vezes fala assim, Sávio, mas você não nasceu sabendo vender e você tem um dom de falar com as pessoas. E aí eu te falo que não tem nada disso. Não tem nada disso por quê? Porque não existe dom para poder você se comunicar com as pessoas. Você se comunica desde criança. Eu falo que dom, aprender a se comunicar, igual eu estou falando aqui agora com você, de uma maneira mais tranquila possível, depende de alguém te ensinar a se comunicar. E eu vejo isso todos os dias, até com meu filho, né? 2 anos agora de meio, 3 anos o Alex está completando agora. E ele pergunta de tudo pra gente. Ele comenta, ele fala, papai, o que é isso e tal, vai perguntando. E ele aprende muito, principalmente com a parte visual, vendo a gente fazendo as coisas, vendo os desenhos. E você acredita que ele está aprendendo até inglês, né? A gente não deixa ele, para incentivar ele a aprender mais inglês, eu não deixo ele ver nada em português na televisão. Então ele vê em inglês, né? Então ele vê principalmente na parte quando ele vê o desenho, quando ele vê a gente fazendo as coisas, ele aprende a falar principalmente na questão emocional. Por quê? Emocional. Porque ele vê, ele está vivendo aquilo. E a criança ela tem duas diferenças em relação ao adulto. Um que ela aprende a aprender de uma forma emocional, de uma forma repetindo aquilo, sem ter medo de aprender, ou seja, ela não tem medo de errar. Né? Ela simplesmente ela vai lá e aprende e repete várias vezes, né? E meu filho, às vezes, eu chamo ele de papagaio e não entendo nada, né? Porque não sabe, né, o que é o papagaio. Às vezes eu já levei ele no zoológico e tudo mais, mas ele, de certa forma, não sabe bem o que é isso. E tem uma outra coisa que as crianças elas aprendem com essa parte visual, com a questão das emoções. Essas duas coisas são importantíssimas para o que eu vou falar aqui hoje, para que você comece a entender essa questão da relação
das emoções, ou seja, da cabeça do cliente. Tá? Então, vamos aqui prestar bem atenção, e se você quiser anotar aí essas duas paradas que a gente está falando aqui, vamos dizer assim, é importante. Então, veja lá, emoções e erros são duas coisas, dois pontos importantes aí. Tá? Não sei se você já se lembra, então, eu acho que é uma pergunta que eu queria te fazer aqui, até mudando aqui nesse foco da criança, mas eu queria que você se lembrasse como é que você aprendeu o funcionamento do sistema solar, né? E eu não estou falando aqui de aquecedor solar, de energia solar, não. Do Sol mesmo, do sistema solar. E eu estou falando isso por quê? Porque quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, eu comecei a estudar, mesmo, né? Eu era no segundo ou terceiro ano, não lembro exatamente quando, se foi no segundo ou no terceiro, eu comecei a aprender sobre o sistema solar. E aí, a professora, ela me perguntou à turma, o que nós achávamos que era o Sol. O que era o Sol pra gente? E aí eu respondi para a professora, olha, o Sol é uma brasa de fogo. E aí, para quê? Para que eu respondi isso? Foi um dos maiores constrangimentos que eu tive, das maiores vergonhas que eu passei, não da professora, mas dos alunos, dos colegas, que depois que passou um tempo dessa aula, né, saiu na hora dos intervalos, adivinha qual que foi o aparelho, adivinha qual que foi o apelido que colocaram em mim, né? Me chamaram de brasa de fogo. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Hoje, né, eu lembro de uma questão emocional, né, que eu passei lá, eu aprendi pela vergonha. Tá? Então, o que eu quis dizer em relação a isso? Quando você é impactado emocionalmente com alguma coisa, você tende a aprender mais, tende a fixar mais as coisas. Assim as crianças também. As crianças, porque elas erram, ou as crianças, porque elas passam por emoções de primeira vez, elas vão aprender de forma emocional. E aí sim, aprendem a falar, aprendem a fazer as coisas. E aí as vendas também é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa partir para a parte emocional. Você precisa partir para o erro, é errar mesmo. Errar para poder aprender mais. Quando você erra, tende a você fixar mais os conceitos, porque de certa forma você passa uma certa vergonha. Às vezes o cliente chega e te pergunta, oh, olha, fulano, você conhece, você sabe sobre como é que funciona o aquecedor solar? E aí, de repente, você está começando agora mesmo, e aí você vai ter que falar assim, olha, eu não sei exatamente como é que é o funcionamento, mas eu posso pesquisar. Você passou vergonha? Não, mas talvez você passou por frustração de poder ensinar para o cliente. Eu não sabia, ou para um cliente, não, um potencial, para uma pessoa, para um amigo. Pode ser para um amigo mesmo, e você começa assim mesmo, com as pessoas mais próximas. E aí, beleza. Você agora já deu para poder entender que vendas é perfeitamente possível aprender e que não é nada de questão de dom. É questão de você errar e você poder mergulhar profundamente, colocar o seu pé na lama para poder aprender sobre aquele determinado assunto. Não é vendas específicas. Qualquer coisa que você for aprender, se você mergulhar no assunto, se você estiver, inclusive aqui participando comigo, se você estiver fazendo seu comentário aí, como diz, enfiar o pé na lama agora, pode ter certeza que você vai ter chance de poder aprender mais. E eu te falo isso com tanta propriedade que eu assim, aprendi muito com os erros que eu fiz, que eu cometi durante toda a minha vida, da experiência prática que eu tive como vendas, como vendedor em si, que eu acho que eu sou um vendedor. E na outra questão, que é o seguinte, a pessoa fala assim, né, daquele comentário, ah, mas você já nasceu sabendo, né? Não, você não nasceu sabendo. E eu falo também que é errado sim. Você sim nasceu sabendo, nesse caso. Você nasceu chorando. Você aprendeu a vender desde quando você começou a colocar a boca no mundo, querendo alguma coisa, vender a sua ideia de que você precisava de um carinho, de uma atenção, você precisava de ter alguém para te cuidar, você precisava de mamar, não sei. Então você nasceu sabendo vender. Caiu por terra aí a ideia de que você não nasceu sabendo. Nasceu sim. E neste caso aí você só deixou de praticar, às vezes, e na sua vida de criança, a vida inteira, você foi praticar as vendas pedindo alguma coisa. O Alex é assim hoje. Quando ele não
conhece alguma, consegue alguma coisa, ele busca uma forma de resolver aquilo e assim vai. No dia a dia a gente está vencendo esse desafio e eu quero te mostrar que você é capaz de você vender também para as pessoas de uma forma mais, digamos, profissional, em que você consiga entender a cabeça do cliente e levar o que ele precisa. Na verdade, levar o que ele quer, na verdade, né? Porque quando a gente fala aqui em termos de venda, a gente nunca vende produto, a gente vende benefícios. E aí, quando eu falei da questão emocional, eu já falei algumas coisas nas lives, quando você consegue entender, atacar a cabeça do, ou melhor, quando você consegue entender a cabeça do cliente, você começa a trabalhar as questões emocionais dele. Lembra quando eu falei da questão emocional, que eu falei que é importante a gente mergulhar na questão emocional para poder aprender? No caso do cliente, 80 a 95% das chances de venda estão na parte emocional, estão no cérebro emocional do cliente, que é o que a gente chama de cérebro princesa e cérebro primata, né? Vamos dizer assim, o cérebro macaco. Eles são responsáveis pelas decisões da maior parte das vendas. O cliente normalmente compra por decisão de venda, de emocional. Tá? Então, quando eu falo aí, inclusive agora há pouco eu estava conversando numa live na 744 com um dos nossos, acho que é o Jairo, né, que conversou comigo. Ele falou sobre essa questão dos benefícios, né? Foi identificando comigo, e só que ele não tem o sistema instalado na casa dele, mas ele gasta mais de R$ 350 na conta de luz. E eu fui perguntando para ele, Jairo, se você fosse hoje tivesse R$ 150 na sua conta de luz de redução, isso renderia R$ 1.800 por ano. O que isso representaria para você? Você poderia fazer o que com isso? E aí eu fui instigando ele a dizer como é que ele poderia gastar esse dinheiro, quais sonhos que ele poderia realizar. Por exemplo, ir pelo menos mais vezes, 2 vezes na praia, e também poder fazer uma reforma na casa, um monte de coisa que você pode falar para o seu cliente. É isso que você tem que buscar na venda, é puxar a questão emocional dele. E isso é um dos detalhes para a gente poder começar a entender a cabeça do cliente e poder atingir mais resultado e vender mais. Tá? Então, assim, nós hoje temos uma capacidade plena de aprender e é só uma questão mesmo de querer aprender. Tá? Tudo que a gente se propõe a aprender é extremamente capaz de aprender. Só depende muito dessa questão de querer mesmo, às vezes demora até um pouco mais, outras pessoas demoram menos, mas é a questão mesmo de você querer ir lá e fazer, tá? Tem gente pra você ter ideia, tirando a carteira de habilitação de primeira, né? De primeira vez, e nem acredita tanto. No meu caso, eu fui de primeira, né? Consegui tirar a carteira de primeira. Mas tem gente que, às vezes, chega a 20ª vez e não consegue tirar. E quando dá na 21ª, vai lá e faz, de tanto tentar, de tanto falar assim, não vou conseguir, vai lá e consegue. E às vezes a gente olhava para aquela pessoa e a gente falava assim, essa pessoa nunca vai tirar a carteira de habilitação. Se a gente vê ela dirigindo, ou se a gente vê, a gente não acredita. Mas depois que vai lá e faz, e persiste, consegue. Então, a ideia aqui que eu quero passar para você é assim, a gente tem como ter resultados, mas depende muito da persistência, depende muito de como a gente encara isso aí. E aí, essa ideia da cabeça do cliente tem muito a ver aí com essa questão de você procurar entender também a cabeça dele, tá? Vamos buscar aqui essa questão mais de alguns mapas para você poder chegar a isso. Sabe, será que tem um mapa para isso? Será que existe algum tipo de atalho para poder chegar lá? E um dos mapas, um dos atalhos que você precisa fazer é você perguntando. Quando eu conversei com o Jário hoje, as primeiras perguntas que eu fiz para ele, se você pode ver hoje nas nossas lives, a gente compartilha isso, né? A gente tem isso aí, mas eu perguntei para ele um monte de coisa. Eu perguntei para ele, e aí, Jairo, quanto você gasta na conta de luz? Ou você, melhor, a primeira pergunta que eu perguntei, vocês tomam banho de chuveiro elétrico hoje? Ele falou que mora no Rio, né? E são 5 pessoas na casa. E eu perguntei para ele ainda se ele acha que alguém ainda deixa de tomar banho de água quente no Rio de Janeiro porque é muito quente. E ele falou que não, que todo mundo lá toma banho de água quente, 5 pessoas na casa.
300 conto de energia, mais de 300. E aí eu fui perguntando para ele quanto que ele acha que gasta, o chuveiro elétrico gasta. Perguntas e perguntas, eu sabia relativamente pouco, e eu fui instigando ele a entender depois qual que era o benefício dele se ele conseguisse economizar metade do valor da conta de luz. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for entender a cabeça do cliente é fazer perguntas, e as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Perguntas, principalmente, perguntas abertas. O que é pergunta aberta? Você pergunta uma coisa, o cliente não responde sim ou não, responde, olha, se fosse para eu poder ter metade do valor da conta de luz hoje de economia, eu seria bom demais, eu iria para a praia, igual o Jário falou, eu iria para, sei lá, eu faria uma viagem para o Nordeste, não sei, isso é R$ 1.800 no ano, tá, beleza. Depois que eu faço as perguntas chaves, eu tenho que começar a fazer as perguntas bem específicas que vão levar o cliente a poder responder aquilo que a gente quer. Por exemplo, são perguntas mais fechadas, né? Por exemplo, fulano, você gostaria ou não reduzir pela metade o valor da conta de luz? E o que a pessoa vai responder? Lógico que sim, que gostaria. E se tivesse um produto que pudesse reduzir pela metade o valor da conta de luz, o quanto que seria bom para você? Não sei. Você começa a perguntar, fazer perguntas que você vai levá-lo a, digamos, responder as dores e os sonhos que ela quer naquele momento. E ninguém compra, como eu falei, produto. Se uma pessoa for comprar algum tipo de coisa, ela vai comprar por algum tipo de sonho, de dor que ela tem, para resolver algum problema. Se você quer ser empreendedor, se você quer empreender de alguma maneira, ganhar dinheiro, você precisa de resolver problemas dos clientes, das pessoas. E é nesse momento que você, como vendedor, neste caso, como vendedor profissional, você não vai estar na frente dele para poder fazer gracinha, para poder vender produto. Você vai estar lá na frente dele para resolver o problema dele. E na hora que você for entregar, o produto é um mero caminho para você chegar lá. Quando eu falei da questão de você envolver a questão emocional do cliente, eu estou falando aqui em pegar aquele cliente lá e conversar com ele, entender o que é melhor para ele, se é economia na conta de luz, ou se é ter um banho, por exemplo, de hotel, ou se é ter um ponto de água na cozinha para a esposa fazer comida mais rápido, para ela poder lavar as louças de forma mais rápida, para poder fazer economia, inclusive no gás. O que é melhor? O que esse cliente está buscando? O que é melhor para ele? O que ele busca na final? Quais são os sonhos dele? Ele sonha em ir à praia? Ele sonha de vez em quando ter um banho de hotel? Ou sonha todos os dias ter um banho de hotel? Coloque ele para poder emocionar, para poder criar um mapa mental na cabeça dele. Se a gente conversar, se você for ver hoje o nosso trecho da nossa live hoje com o Jairo, eu fiz isso com ele. Eu coloquei ele a pensar exatamente naquela cena, criando aquela cena de hotel com banho gostoso de água quente, criando aquela cena da praia lá, que, nossa, eu tô sobrei dinheiro, 1.800 contos aqui para poder gastar na praia. É isso que você precisa de levar para o cliente. Então, na hora que você conseguir entender que o cliente ele compra benefícios e ele fecha vendas mais pela emoção, pelos sonhos, pelos medos que ele tem, aí sim você vai conseguir atingir mais resultados. Você vai conseguir fazer mais vendas e ter muito mais facilidade de chegar ao seu 4 em 4. E talvez possa estar parecendo assim muito difícil para você, que não começou, que nunca vendeu e tal. Mas você só vai entender isso só depois que você começar a praticar isso de fato. E olha, não é praticar isso só nas vendas de aquecedor solar, não. De energia solar, não, não é isso não. Queria que você praticasse isso, colocasse em prática hoje, inclusive vai ser uma das nossas tarefas de casa hoje, que é independente dessa questão do negócio que em si, você vai procurar vender a sua ideia para alguém de alguma maneira, seja para o seu filho, para sua esposa, mas de uma maneira diferente, levando a questão emocional para ela, levando o benefício, principalmente puxando a questão emocional. Por que é isso? Porque de 80% a 95% das decisões de vendas
são baseadas nas questões emocionais da pessoa e não na parte de raciocínio lógico. Então, assim, como é que a pessoa compra um carro do ano maravilhoso aí, tal, com que vai ter com muito conforto, que vai ser muito bonito? Compra porque ela quer passar e fazer bonito. Ela quer ter conforto pra caramba, ela quer sentir aquela emoção do carro passando no buraco, no quebra-mola e não ter aquela bateção. Ela quer sentir, passar na frente do condomínio, na frente da escola e ver as pessoas olhando para ela. E a maioria das vezes é assim. E tem alguma coisa errada com isso? Não tem, não. Você pode sonhar sim, as pessoas podem sonhar, as pessoas vão sonhar. Elas vão sonhar mais tempo e menos tempo. Tá? E assim, outro dia eu estava conversando com o Robson, lá de Raul Soares, eu sempre falo com ele nessas lives aqui, e ele perguntando para mim como é que ele faz para poder conseguir apresentar melhor as vendas para o seu cliente, né? Como é que eu pode fazer uma boa apresentação inicial. Ele já é o tipo de pessoa que já chegou aos seus 4 em 4, ele já consegue aí ter sua renda extra, ele já tem uma experiência já interessante na área, mas ele se considera um ruim vendedor, né? E eu falei para ele, imagina se fosse um bom vendedor. Ele falou que ele tem um trabalho tão legal assim que pelo menos um por semana ele vende numa cidade bem pequena que ele tem lá. Pelo menos um por semana. E assim, as pessoas adoram ele não faz nenhum tipo de propaganda. E ele consegue vender. E ele é uma pessoa comum. Isso comum, igual eu, onde eu comecei lá atrás. Igual você também, que está aí querendo ter uma renda extra. Que às vezes não entendia nada de vendas, não sabia conversar muito bem. E para você ter ideia, hoje o Robson, eu posso até falar um pouco assim, se ele ver essa live, não sei se você está vendo, se você vai ver depois, eu posso até falar assim de como que ele avançou. Quando eu conheci lá em 2014, 2015, por aí, eu fui na casa dele pessoalmente, que ele era parceiro de negócio, né? Era parceiro comercial, ele era aluno e tudo mais. Então eu fui ajudá-lo nesse processo lá. E ele assim, eu senti que ele tinha uma dificuldade na fala, não assim de uma forma comum igual a gente. Ele tem uma dificuldade assim, ele trepida um pouco na voz. E hoje ele está trepidando muito menos, ele já foi exercitando isso. E eu também, de certa forma, eu me vi nele porque eu também gaguejava muito. Eu falava assim, às vezes falava é demais, e falava um monte de coisa, às vezes na frente do cliente. E hoje não, eu já treinei mais isso. Eu estou melhorando, tem muito que melhorar ainda. Mas eu acredito muito que com o meu treino todo dia, conversando, eu devo chegar lá. E assim também você tem que fazer. Tem que treinar. Tem que agora pegar e treinar uma condição específica para você aqui já. Inclusive, eu vou deixar depois um resumo dessa nossa live, desse nosso vídeo aqui, nos comentários lá embaixo, abaixo desse vídeo aqui. Eu vou deixar. E eu vou deixar, inclusive, uma senha lá embaixo para você também abrir esse resumo dessa nossa live de hoje, tá? Com muito detalhe do que eu estou falando aqui hoje. E aí, eu vou falar a senha, você pode ficar comigo aqui que a gente vai seguir em frente aqui, tá? Mas aí, falando da questão do Robson, passou o tempo, ele ficou muito mais desinibido e assim está conseguindo resultados. Hoje está sendo referência na sua cidade e está conseguindo aí os seus 4 em 4. E eu posso dizer assim que algumas pessoas elas chegam e perguntam quando elas ouvem essa ideia de que você é capaz de vencer, você tem condição, essa ideia é treinável, vendas é 100% técnica. Quando elas ouvem isso, elas perguntam, sabe, mas eu fico com medo de não dar conta, de chegar lá e eu me travar. Eu fico com medo de não conseguir, ou eu fico com medo, não sei. Ou tipo, simplesmente fica travado para começar. Eu acho que a primeira ideia que você pode ter para você começar é você fazendo com as pessoas mais próximas, dentro de casa. Se você puder fazer isso, fazer esse treinamento que eu pedi, que eu estou falando para você fazer, vai mudar muito. Tá? Então, destravar nas vendas tem muito a ver também com você treinar, com você fazer essas técnicas que eu estou falando aqui, você utilizar, por exemplo, convencer o seu filho em alguma coisa, mas juntar a parte emocional para ele. Então, que quando eu converso com a Alexa aqui, que é criança, eu falo às vezes
uma entonação diferente, eu busco alguma coisa para ele poder prestar atenção. E isso sim faz a diferença. Dessa maneira você começa a tocar a cabeça do seu cliente. E não é diferente muito de criança não. Você tem que ensaiar. Ensaia dentro de casa e depois me conta o resultado. Deixa nos comentários pra gente aqui abaixo. Já vai compartilhando nosso vídeo aí, já vai deixando aquele like se você estiver gostando. E a gente vai continuar aqui falando sobre essa questão do que seria uma maneira de você, poxa, começar errado já nesse mercado, achando que você já entende a cabeça do cliente. Achando que só porque você é cliente, você já entende a cabeça dele. Que você já vai conseguir ganhar seus extras dos 4 em 4 sem passar por o que a gente está passando aqui. Se você não treinar isso, essa habilidade pessoal, se você não aprender com quem sabe, se você de repente não fazer essas aulas, esses comentários, fazer tudo isso que a gente está passando aqui, é o jeito errado de você já não dá certo. A gente aprende conversando, a gente aprende dialogando, a gente aprende participando. Então, desse jeito você tem que começar. Conversando com pessoas, saindo do seu mundinho aí, achando que você vai resolver sua vida só dentro de casa, só aí no seu sofá, assistindo, mexendo no celular, porque a televisão hoje acabou, né? Praticamente não tem televisão, a gente vê celular. Mas assim, precisa partir para a prática, precisa partir a conversar com as pessoas, começar a questionar para elas sobre quanto que elas gastam na conta de luz e entender qual que é a emoção por trás de deixar de gastar R$ 150 na conta de luz por mês. E isso você precisa entender. E conversar não no sentido de economia, dinheiro, dinheiro. Não, o que esse dinheiro vai proporcionar para você? O que a falta dele poderia proporcionar? Isso sim, vai te ajudar a conhecer a cabeça do seu cliente e te ajudar a chegar mais rápido com as suas vendas nos seus 4 em 4. E a gente vai partir aqui agora para poder explicar para você uma maneira de você resolver esse problema de insegurança. A maneira correta eu diria que para quem quer começar na área é treinar, é fazer o máximo de treinamentos possíveis, de relacionamento com o cliente, de conhecer mesmo formas de conversar. Eu acho que o treinamento principalmente é dentro de casa, é você também assistindo as minhas lives, é vendo os meus vídeos, se tiver a possibilidade possivelmente de adquirir algum treinamento extra, você poder fazer, não ficar parado, aprender algo, fazer algo para construir esse relacionamento com as pessoas. Tá? Então, eu acho que um passo que eu poderia dizer para você já começar a fazer isso é dentro de casa e fazer contato com os amigos seus, aí pelo menos uns 10 hoje, para poder você saber quanto que eles gastam na conta de luz e depois você saber se eles economizassem metade, como é que seria para eles. Faça essa pergunta para eles e tenta descobrir a questão emocional deles para vocês trabalharem. Tá? E depois vocês me contam aqui nesses comentários. E hoje a gente vai passar aqui para a parte prática também. Todas as nossas aulas têm uma questão prática. Eu mostro aqui uma negociação que eu fiz com o cliente. E aí eu vou dar sequência aqui numa aula que eu fiz com um cliente que foi com a Terezinha. E aí ela vai entrar aqui com a gente conversando comigo, uma conversa assim uma cliente que eu fechei um negócio que ela simpatizou muito com a conversa que eu tive com ela, porque eu entrei muito também na questão emocional. E a gente vai passar por aqui e ao final a gente vai responder perguntas, tá? E a nossa senha do nosso PDF, que a gente vai deixar com resumo para vocês depois aí, vai ser o seguinte, tá? Vai ser o nome a senha do PDF vai ser cliente, tá? Cliente, tudo minúsculo, tá? Para a gente poder, para você acessar depois o resumo posteriormente, beleza? Vamos seguir então a nossa apresentação aqui com a Terezinha, que é a cliente, e você vai também ao final poder fazer sua pergunta e eu responder aqui as diversas perguntas com você, beleza? Vamos lá. Não é assim difícil. Eu queria saber assim, as suas principais dúvidas quando você pensou em instalar, quais são as dificuldades que você achou, além dessas que você me falou? Olha, igual eu te falei antes, a primeira coisa que eu preocupo, que eu preciso saber quando eu quero fazer uma coisa é o valor.
Sabe por quê? Porque eu trabalho dentro das... Eu quero, preciso fazer. Mas eu tenho que ver se está dentro das minhas possibilidades ou não. Então, eu preciso saber valor, como são as formas de pagamento, essas coisas principalmente. E, assim, como eu não quero nada muito coisa, eu só quero algo que me atenda nos 2 chuveiros. Só isso. Sim. Então, assim, eu creio que eu não preciso de uma coisa grande. Por exemplo, quando eu pesquisei aqui, eu pensei num reservatório de 200 litros, e eu não sei se uma placa dá ou se são 2 normalmente. Essas dúvidas, assim, que eu tenho. Na verdade, nós trabalhamos com equipamento um pouco mais evoluído, né? Aquela internet que evoluiu. Era a discada, a gente passou para uma banda larga, né? Então, assim, o que tinha antes é aquelas placas antigas. Entendeu? Antes não tinha aquelas placas antigas. Aí fui vendo. A gente foi adaptando. Então, o que funcionava, a gente manteve, mas a gente aperfeiçoou para poder melhorar. Então, tipo assim, hoje o aquecedor solar ele tem um isolamento térmico que a gente chama de vácuo, né? Já ouviu falar no que é o vácuo? Mais ou menos, assim, eu li, mas eu não entendo muito bem. Parece que o fato de ser a vácuo, ele conserva a água quente mais tempo, uma coisinha, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Ela tem a capacidade de aquecimento mais rápido e de permanecer água quente por mais tempo. Mas isso depende muito isso depende muito do dimensionamento que você fizer no seu equipamento também. Não adianta nada você colocar um equipamento que tenha uma boa eficiência, mas se não dá conta de aquecer água por tanto de gente que tem aí. Então, assim, o ideal é você fazer um bom dimensionamento. Mas no caso do sistema de vácuo, aí nós temos uma facilidade tanto para montagem, ele já vai acoplado ao reservatório, e você tem o isolamento térmico a vácuo, que é o quê? Você imagina a sua garrafa térmica. Você já colocou café quente de manhã cedo, você vai ver que de tarde o café está quente se for uma garrafa térmica boa. Por quê? Porque tem um isolamento térmico a vácuo na sua garrafa térmica. Se você pega o mesmo café e coloca naquela garrafa que você acha que é térmica, não é aquela garrafa de leite que coloca aquelas azuis grandes, sabe? Qual são? Você pega aquilo ali e coloca naquelas garrafas que são isoladas termicamente com isopor, não vai funcionar direito. O seu café ele perde temperatura. O leite que está ali, normalmente que carrega, de tarde já não está bom mais. E a garrafa de café, ela tem isolamento térmico a vácuo. Você já abriu uma garrafa de café, você vê como é que é? Uai, eu tenho a minha garrafa aqui, ela não deve ter esse coisa a vácuo aí não, porque eu ponho meu cafezinho dentro, passo umas horas, tá frio. Mas... Olha só que legal, né? Olha só que show essa conversa. A gente vê que as perguntas, tudo isso é montado de uma maneira que as perguntas vão trazendo o cliente para poder interagir mais com a gente. Eu levei as perguntas aqui para poder levar um benefício de um cliente, um produto para o cliente, na apresentação do produto. Então, olha só, eu falei sobre a garrafa térmica, falei sobre o café frio. A pessoa consegue imaginar, você consegue imaginar isso quando você está ouvindo. Você pode até não estar vendo a garrafa agora, mas você está pensando na garrafa. Ou você está pensando em outra coisa agora que eu estou falando? Você está pensando na garrafa, pensando no café frio que você está tomando. E aí vai. Então vamos lá aqui continuar aqui mais um trecho dessa nossa conversa que tá legal aqui. Eu não tomo café depois que fica na garrafa, eu tomo café na hora que eu faço o café. Então, assim, eu não tenho muito problema que ele estria, viu? Na verdade... Então, assim, a minha garrafa não é daquelas garrafas, não. Na verdade é o seguinte, existem garrafas e garrafas, e existem também aquecedores e aquecedores, né? Então, assim, existem tipos de tecnologias que elas são boas, mas se não for bem feito, também não é legal. Então, assim, tem que ser um negócio que vai manter a temperatura. Então, no seu caso aí, não sei o que é o problema, se é a tampa da garrafa, se é que não colocou direito o vácuo, que na verdade o vácuo não é que coloca o vácuo, a gente tira o ar para poder fazer o vácuo, né? O vácuo é inexistência de matéria, inexistência de ar, não tem nada. Né? Tira o ar de dentro. Não ficar ar, né? Aí se entrar ar, o que acontece? Vai transferir calor, porque o ar ele é grande condutor de calor. Então, por isso que a gente tira o ar para poder não ficar nada e aí fica o vácuo. Nesse caso do aquecedor a vácuo também é muito parecido. São tubos que tem. Se você já viu uma garrafa térmica internamente, você já viu que ela tem uma pontinha bem fininha embaixo. Você já viu que tem uma pontinha? Já, verdade. Essa pontinha, ela é essencial para o funcionamento. Se você quebra essa pontinha, já era, ela não presta mais.
Por quê? Porque entra ar dentro de um tubo e outro. Apesar de a garrafa térmica não vazar, ela vai ter um problema de isolamento térmico. Por quê? Porque entrou ar dentro da tubulação daquela garrafa térmica, né? Então, ou seja, lá são dois tubos, um dentro do outro. Até se você for olhar lá, a garrafa ela é brilhosa lá dentro, todo um negócio assim. No caso do aquecedor solar é muito parecido do a vácuo, tá? Então a diferença é que a parte externa do vidro é transparente e a interna é preta e absorve maior radiação e não perde temperatura aí no ambiente. Então assim, o que eu tenho para te falar é o seguinte, é que o equipamento a vácuo que nós trabalhamos já tem uma experiência aí, nós já temos, nós lançamos esse produto, foi em 2009 no mercado, a gente tem uma experiência muito grande para que produtos tanto na relação Brasil, quanto na relação Betim, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, assim, são vários clientes que nós... Aí, ó. Estão falando aí sobre os benefícios do produto. Apesar de falar da parte técnica em si, de alguns detalhes técnicos do produto, eu entrei muito mais no benefício dele, né? Que é a parte de eficiência, de quanto que é que esse produto tem de eficiência. Passei sobre essa questão também do tempo, que tem gente que acha que o negócio é novo. Alguns clientes pensam nisso, né? Que o negócio será que é novo? Será que funciona? E tem muita pergunta mesmo nisso. Será que funciona mesmo? E aí, de fato, a gente tem que mostrar isso para o cliente, tá? Então, eu não sei se eu consigo tempo para a gente poder seguir mais um pouquinho aqui, mas eu vou querer responder algumas perguntas para a galera aqui hoje. Tem aqui uma pergunta do Tony, né? Tony Santos, que fez pra gente uma pergunta que foi: boa noite, quais são os fornecedores que você mais trabalha, né? E aí eu vou ter uma conversa com o Tony aqui, com você que está aí assistindo pra gente, e assim, eu tenho fornecedores de diversos produtos, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu vim desenvolvendo fornecedores que são essenciais para que eu possa ter um bom relacionamento, que eu possa ter, inclusive, uma garantia para um cliente. Desde a parte também de misturadores, por exemplo, de cozinha, misturadores de banheiro, que são, acaba que pontos importantes, o tanque auxiliar do equipamento, o próprio aquecedor solar, tem vários fornecedores, eu tenho parceria com alguns fornecedores. Às vezes não é bom você ficar preso em um fornecedor apenas, é bom você ter mais de um, mas é bom você também criar um relacionamento com um fornecedor específico. E talvez a sua pergunta, talvez eu acredito até que seria mais assim, acredito que você estaria mais interessado em fazer para mim seria mais ou menos do tipo, como é que eu consigo encontrar bons fornecedores? Porque eu acho que assim, simplesmente você saber de mim aqui quais são os meus fornecedores e quais que eu mais trabalho, isso assim, é muito relativo, depende muito da sua região também. Tem, por exemplo, eu não sei qual que é a sua região, mas se você for, por exemplo, da região sul, Tony, região né, centro-oeste, uma região mais para sul do Brasil, eu não te recomendaria, por exemplo, comprar um equipamento de muito longe, de Minas Gerais, dependendo de onde que for. Se for muito longe para você, eu preferiria te indicar um fornecedor de mais para o sul do Brasil, que você conseguisse ter uma melhor, digamos assim, se você conseguisse uma assistência técnica mais próxima, o cliente pudesse ter assistência técnica mais próxima. Eu até, sim, tenho parcerias diversas com vários fornecedores e até de locais diferentes para que eu possa poder conseguir dar assistência técnica quando é o caso. Mas eu prefiro também atender de uma forma assim, mais localizada, mais local. Zona da Mata, né, que eu estava falando aqui. Pois é, Zona da Mata deve ser a região de Viçosa, essa região assim, né? Porque eu já fui para essa região também. Inclusive, eu acho que o Robson é de Raul Soares. Raul Soares, que nessa hora que eu estava falando sobre ele. E, assim, isso depende muito. Eu acho que você tem que ficar concentrado muito mais na forma com que você vai desenvolver esse fornecedor. Inclusive, eu falei muito sobre isso na live 744 de hoje, que é na nossa mentoria, falando sobre o desafio de você conseguir fazer um bom fornecedor, que é você, primeiro, conhecer o produto, tá? Conhecer o produto a gente pode falar assim, de cabo a rabo, né? Todo. E como é que você vai fazer isso? Você vai se passar como duas pessoas, como consumidor final e como distribuidor. E você pode ser os dois. Eu não sei se você tem aquecimento solar de água na sua casa. Se você tem, se você não tem, não importa.
você precisa de se passar como cliente primeiro. Conhecer na sua região quem que vende. Quem que poderia, por exemplo, fornecer informação sobre o produto para você comprar para sua casa, se você quisesse comprar. E você pode ou não, eventualmente, fechar o negócio com ele ou não, se você não tiver na sua casa. E se você tiver, eventualmente você pode dizer, você pode pesquisar para uma pessoa conhecida e, não sei, quem sabe gera até uma boa parceria, não sei. Você não tem que ficar temendo em relação a isso. E o segundo ponto é você fazer uma pesquisa com os fornecedores diversos. E você não precisa ficar focado que você vai encontrar o fornecedor ideal agora não, na primeira vez. Não vai. Você precisa de se passar como distribuidor. Tá, certo, sabe? Às vezes o distribuidor não vai fornecer o preço da tabela de preço para mim porque eu não tenho um CNPJ, porque eu não sou da área ainda e tal. Mas primeiro esquece a questão preço. Preço é a última coisa que você tem que olhar. Preço é um quesito importante. Mas se você não compra bem, se você compra mal o produto, não adianta o menor preço que não vai dar certo. Primeiro você precisa comprar bem. E aí depois o preço vai vir. Aí se você conseguir achar preços interessantes com condição diferenciada também e com produtos que são de referências, ótimos. Mas qual é o primeiro passo de você definir aí um bom fornecedor? É você pesquisar, você conhecer o produto. Conhecer o produto como consumidor, vai conhecer o produto como distribuidor, possível distribuidor. E você precisa saber preço? Não, você não precisa saber preço, não. Você precisa conhecer a parte técnica do produto, saber como é que instala. De repente, você não vai aprender a instalar agora. Né? A gente tem treinamento para isso também, mas nem vou falar muito desse treinamento aqui agora, deixa para outro momento. Você pode entender como é que funciona, como é que é o manual, o quão é detalhado a parte técnica do manual, o quão esse fornecedor vai fornecer para você a parte técnica. E aí, pode ser que tenha mais de um nessa pesquisa. O ideal é você pesquisar pelo menos 3. E você vai falar assim, não, esse fornecedor aqui, ele tem aqui uma situação X de especificação, ou de especificidade na parte técnica dele. Esse outro aqui, ele tem outra especificação. Eu vou confrontar as duas aqui. Qual que dá maior especificação técnica? Qual que explica melhor? Qual que mostra para você mais confiança? Aí sim eu acredito que você vai ter mais condição de poder ter mais, até solidez de responder, de ter mais um poder de decisão na mão. Então assim, não sei como é agora o momento, como é que você está, se você já está naquela ideia de, eu já vou querer comprar um produto logo, por isso que eu estou perguntando qual que é o fornecedor. E assim, eu não tenho assim uma forma de bolo para te passar não, tem algumas ideias, tá? Se depois a gente conseguir eventualmente avançar mais, depois a gente vai ter um treinamento na semana aí que eu vou ensinar mais coisas, mais truques sobre tudo isso, né? A gente vai falar aí na semana do desafio 4 em 4, que vai entrar logo em seguida na semana que vem. E aí você vai continuar a poder entender mais esse mercado e quem sabe começar nesse mercado tão que cresce tanto no negócio aí no Brasil. Agora, quando você pensar aí, olha, eu estou no passo agora, estou conhecendo, estou começando a entender o que é o mercado para poder ter resultado, o que você precisa de entender? É os passo a passo. E depois você vai começar a pensar em um fornecedor. E olha que primeiro você vende e depois você encontra o fornecedor. Olha que legal. Você não precisa, inclusive, ficar preocupado aí em ficar sabendo até do fornecedor para você poder vender, não, porque você vende benefício para o cliente. Você precisa de saber alguns detalhes de alguns produtos. Né? E eu vou falar muito mais sobre isso também na semana que vem. Nas nossas lives a gente fala sobre isso. Mas, assim, preocupa agora em encontrar o seu primeiro cliente, fazer o que a gente chama de cisne negro, aquele cliente que olha, aquele cliente que está olhando para você e que ele fechou a venda e depois vai servir de referência para outra pessoa, porque esse cliente vai dar referência para você. Pensa como é que você vai entender a cabeça do seu primeiro cliente. Como é que vai ser isso aí? Siga um pouco das nossas dicas aí, né? E se você está gostando desse vídeo aí, deixa seu like também, já marca como gostei, compartilha com seus amigos aí, seja em qualquer uma das redes sociais. E nós vamos continuar aqui a fazer mais, responder mais perguntas e vou continuar, inclusive, nesse nosso treinamento aqui que é focado, específico para quem quer entender mais o cliente, quem quer vender mais, quem quer chegar mais rápido aí ao seu 4 em 4. E na semana próxima temos aí
o nosso desafio 4 em 4, né? E a gente vai seguir, pode ser que depois eu consiga seguir algum tipo de treinamento específico, mas a gente vai falar sobre isso mais em diante, tá bom? No mais, ficou alguma pergunta? Pode me falar aí, pode comentar pra gente e a gente vai ter o prazer de responder. E vamos ver a galera do nosso grupo do WhatsApp, se ficou algum, se a galera deixou alguma pergunta, né? Eu vi a galera perguntando aqui sobre como se é possível fazer uma parceria com a gente. Eu não sei que tipo de parceria, né? Seria, que é o Aminadab, né? Falando pra gente. E se é a parceria de você começar a fazer venda na sua região, se é uma parceria de você fazer um trabalho de treinamento específico com a gente, se você participar de uma mentoria 744, eu, todos os dias estou fazendo aqui, inclusive eu deixei um link em algum lugar lá no Instagram para você fazer a inscrição e participar de uma mentoria, que é você conversar comigo, igual eu conversei hoje com o Jairo, ele se inscreveu, eu chamei ele, participou, e a gente teve um papo aí bastante interessante, a internet não estava muito boa para ele, acabou que não dando tanto, mas foi muito legal o papo que eu tive com ele hoje, na mentoria 744, lá no Instagram. Você precisa instalar o Instagram, instalar no seu celular, né? E você pode entrar até com a senha do próprio Facebook, porque é da mesma plataforma, o Facebook é dono do Instagram, é dono do WhatsApp e tudo mais. E você pode também bater esse papo comigo, né? Bater o papo comigo ao vivo e a gente ajudar também mais pessoas a entender as dúvidas que de repente as suas são as mesmas das outras pessoas. E não sei se a parceria que você está buscando aí, se é uma parceria de abrir negócios juntos, não sei. Hoje eu estou aberto para muita coisa, mas eu estou muito focado em ensinar as pessoas a ter resultado, a chegar dos 4 em 4. Se você está com essa ideia de começar nesse mercado, saber como é que faz para poder iniciar, de entender o que é esse mercado, só ficar comigo aqui que vai dar certo. A gente vai pegar e vai passar tudo que a gente puder nessa semana aqui, falando sobre as vendas. Semana que vem, falando sobre os passos para você conseguir 4 mil trabalhando em apenas 4 dias. Vou passar detalhes nesses nossos programas que a gente passa aqui, tá bom? Mas no mais, vamos encerrando por aqui. E agradeço você por estar participando com a gente. E a gente, então, se vê no próximo episódio do nosso curso aí, Destravando Vendas, tá certo? Grande abraço. Até breve. Valeu!